Olá, meus amores, voltamos! Agora para falar de um tema que eu sei que vocês gostam, é um tema que está muito em alta nos processos seletivos, né? O tal do feed cultural. Então a gente precisa entender o que é cultura organizacional. E a nossa aula de hoje vai tratar sobre cultura organizacional. A gente sempre escuta falar, eu gosto de tal cultura, nossa, a cultura dessa empresa parece muito legal, mas afinal, o que é cultura organizacional? Antes da gente começar, então, a tratar efetivamente o que é cultura organizacional, a gente precisa entender o que é cultura. Cultura, então, é um conjunto de ideias, crenças, arte, moral, enfim, hábitos e padrões de comportamento que caracterizam uma sociedade e que modelam os comportamentos dos indivíduos, estabelecendo um modelo mental. O que a gente quer dizer com isso? Que quando a gente pensa numa cultura, a gente vai entender, quando a gente conhece essa cultura, a forma como as pessoas se comportam, alguns conceitos simbólicos. Existe um modelo mental, uma forma de pensar comum entre uma sociedade. Uma coisa que eu acho muito importante trazer aqui para vocês é que a gente não pode fazer juízo de valor de uma cultura. Então, falar assim, olha, essa cultura é melhor do que aquela. Então, a cultura da Europa é melhor que a cultura da América. Não existe esse tipo de relação. O que a gente pode fazer efetivamente é entender essa cultura e entender o que representa essa cultura para aquela sociedade. É para isso que a gente estuda cultura. E minimamente perceber se existe uma comunhão entre aquilo que a gente acredita, aqueles nossos valores e aquela organização. Então é basicamente isso que eu quero que vocês entendam. E a cultura, de forma geral, e isso se aplica para a cultura organizacional, ela tem três características muito importantes. A primeira delas é que a cultura ela é uma coisa dinâmica, né? Ela pode ser aprendida, ela é transmitida entre as pessoas e ela pode sim ser mudada. A cultura ela é algo intangível, então assim, a gente aprende, mas a gente não consegue materializar a cultura em si. A gente percebe as suas manifestações. E por fim, né, a gente sabe que a cultura ela é uma construção social e coletiva. Então, ela está relacionada a uma unidade social, né, que aparentemente é estável durante um período de tempo. Então, por isso a gente sabe que a cultura ela é construída coletivamente. Trazendo então agora para o nosso campo, né, que é cultura organizacional, é para isso que a nossa aula foi montada, eu vou trazer para vocês basicamente o que a gente vai tratar nessa aula. Primeiro, o conceito de cultura organizacional, fazer uma breve introdução, algumas características de cultura organizacional, trazer para vocês, de forma geral, o termo cultura organizacional, alguns elementos que compõem aí a cultura, características que definem uma organização, e a gente vê que cultura organizacional ela é uma característica que vai diferenciar uma cultura da outra, como a gente consegue mudar a cultura organizacional, que é uma coisa que vocês querem saber muito, e fazer umas breves consideraçõezinhas finais aí que é importante. Para começar aí essa aula dinâmica que eu estou tentando aqui interagir com vocês um pouquinho, eu queria que vocês me contassem, né? Vocês já trabalharam em um grupo onde atividades positivas das pessoas daquele grupo inspiraram você a dar o seu melhor? O contrário, já aconteceu? Você já participou de um grupo assim bem medíocre, né? Que trabalhava assim bem basicovics e que você perdeu a sua motivação por causa disso? Conta pra mim, faz um comentário aqui embaixo ou conta durante a sua resenha, conta pra tia aí como que a interação desse grupo fez com que você desse o seu melhor ou que deixasse de dar o seu melhor, porque a forma com que o grupo, né, criou a sua cultura, as suas relações, não te motivaram a dar o seu melhor. Isso a gente quer muito saber. Então, trazendo aqui para conceitos, que eu sei que é isso que vocês querem, cultura organizacional vai ser um conjunto de pressupostos que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com os problemas de adaptação externa, integração interna e que funcionaram bem o suficiente para ser considerados válidos e ensinados a novos membros como forma correta de perceber, pensar, sentir em relações a esses problemas. A gente também vai ver o conceito, né, de cultura organizacional como um sistema de valores compartilhados, gravem bem, isso, valores compartilhados pelos membros que diferenciam uma organização das demais. E também vai ser uma compreensão comum entre os membros da organização acerca do que é um comportamento apropriado. Muitos conceitos, né, Tia Ju? O que a gente consegue absorver disso tudo aqui que eu li para vocês?
A cultura organizacional, ela vai ter um ciclo, né? A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, mas ela vai ser a partir dos comportamentos que aquela organização foi vivenciando, que aquelas pessoas foram vivenciando, né? Porque a organização vai ser um conjunto de pessoas formando aquele grupo. Então, à medida que as pessoas foram vivenciando experiências, elas foram criando comportamentos que elas foram percebendo como mais adequados. Então, se eu criei uma cultura, por exemplo, relacionada à sustentabilidade, eu percebi que a forma de lidar de forma sustentável da organização com o seu meio, com os seus stakeholders, foi mais interessante para o nosso grupo. Então, a forma de pensar, a forma de lidar com o papel, a forma de conduzir uma reunião vai sempre estar orientada ao valor. Valor aqui é muito importante, aos valores comungados por aquele grupo. E aí, por isso que a gente começa a perceber como é importante ter um match entre os meus valores e os valores da organização que eu tô. Por isso que nos processos seletivos a gente tem muito fit cultural. Por quê? Se a forma como a organização se comporta não é a forma como você está predisposto a se comportar, provavelmente aqui a gente vai ter um atrito que não vai ser legal para uma relação de trabalho. Então, é muito importante vocês entenderem que a cultura ela vai ser construída ao longo do tempo, aquele grupo vai acreditar que aquela forma é a forma mais correta de lidar, seja sendo mais agressivo com o mercado, na forma de competir, de negociar, seja valorizando as pessoas, e aí tanto os clientes, como os próprios empregados, como a forma de trabalhar, seja pensando na inovação, acreditando que esse é o melhor comportamento, então eu vou estar mais disposto a errar, eu vou ter processos de equipes com maior diversidade, porque isso é um valor para minha organização, enfim, a forma como as pessoas vão se interagir, se vai ser mais formal, mais informal, se as ferramentas com que eu utilizo vai promover maior ou menor interação, tudo isso é pensado quando a gente quer falar sobre uma cultura. Vou trazer uma coisa bem comum para vocês, que todo mundo já vivenciou de alguma forma. O processo público, né? As empresas públicas são empresas burocratizadas, o sistema pede para que seja mais engessado, que a gente está falando aí, né, de gerir uma nação, né? Então, os processos são muito estruturados, isso dificulta com que tenha processos de inovação, dificulta com que tenha processos de meritocracia. Então, a forma como essa organização, ela criou a sua cultura, e aí a gente não está aqui para discutir se é boa ou se é ruim, né? Porque eu já falei para vocês que a cultura, a gente não traz juízo de valor, a gente simplesmente compreende e apreende para ver se aquilo faz sentido para a gente ou não, para saber se eu quero vivenciar essa cultura ou não. Mas a gente precisa entender como toda organização se molda para comungar com aquilo que eles efetivamente acreditam entre os seus membros. Então, fazendo uma breve introdução, né, a cultura organizacional, como a gente está vendo, ela está relacionada muito a valores, porque ela é um universo simbólico que apresenta no dia a dia das atividades os comportamentos, valores, reações, a linguagem, a vestimenta, os ritos, os mitos da organização. Ela pode sim ser modificada, a gente vai ver como, né? Pode ser controlada, gerenciada de forma intencional. Por exemplo, nos processos seletivos, a forma como a gente direciona e estimula os treinamentos, como a gente remunera os nossos empregados, e outras formas, assim, quais são os rituais dessa organização? Tem festa de final de ano, o presidente, né, ou o CEO, enfim, entra em contato com os empregados, ele quer ter uma aproximação maior, quais são os treinamentos que a gente valoriza, qual é a forma de interagir entre as áreas. Então, tudo isso o RH, né, auxilia bastante a direcionar o que a organização quer para que as pessoas comunguem com esses valores. Então, é muito importante, principalmente quando se é criada uma empresa ou quando se muda de direção, ele entender o que ele quer, né? Qual é o tipo de cultura que ele quer valorizar, para aí sim o RH criar suas ferramentas, absorver pessoas, integrar pessoas, compartilhando sim esses valores, para que esse universo simbólico, depois de capturado pelos empregados, ele seja disseminado entre eles, né? Então, alguns aspectos importantes que a gente vê da cultura, que são muito evidentes, né? Vocês adoram ver, né, a cultura. Como que a gente consegue enxergar alguns reflexos aí de uma cultura? A festa de final de ano, a mensagem do presidente, o modo como a empresa trata os seus stakeholders,
o modo como eles negociam, o grau de autonomia que ele dá para os seus empregados. Esses são alguns dos aspectos que a gente pode observar para verificar se aquilo que eu acredito que é importante é também importante para a organização, e aí pode ajudar sim a gente escolher uma organização que compactue mais dos meus valores e que provavelmente os comportamentos dela são comuns a mim. Outra coisa muito comum também são os criadores dessa organização. É comum que a gente veja o fundador daquela organização e que a gente admire aquela pessoa e o comportamento dela dissemine para os outros empregados, né, como uma inspiração da forma como deve ser feito. Então, a gente tem o Bill Gates, o Steve Jobs, a gente pode trazer até aqui para a Unifei, né? Quando a gente pensa no fundador da Unifei, a gente não quer ser como Teodomiro Santiago, né? A frase dele está na frente da universidade como uma pessoa de inspiração, de visão para o futuro. E aí a universidade, com esse ritual, né, com essa prática, tenta estimular as pessoas a terem um comportamento semelhante ao visionário criador daquela organização. Isso também é uma forma da gente valorizar aquela cultura. O que é a função da cultura, Ju? Então, você está falando aí da importância, o que ela é, o que ela não faz, mas para que ela serve? A cultura, ela tem uma função de regular a relação entre os membros, né? Como que eles devem agir, se tratar. Lembra que eu falei para vocês, né? Que os rituais, as formas como as pessoas se comportam, os valores, estão todos relacionados com a cultura organizacional. Então, porque ela vai regular a relação entre esses membros. Ela também regula a relação com outros grupos e outros ambientes, como a organização vai se relacionar com seus stakeholders. Isso também é muito importante quando a gente pensa em desenhar uma cultura. Então, a gente vai perceber, né, que ela modela a forma de ser ou agir daquele sujeito. Então, por isso que a gente vai perceber, né, em processos, né, seletivos e quando a gente entra numa empresa, que às vezes os nossos valores começam a mudar. Então, eu já tratei com vocês em outras aulas, né? Então, vamos supor que eu não sou uma pessoa muito relacionada com o meio ambiente. Mas a partir do momento que eu entro para uma empresa que tem esse valor e que isso é constantemente disseminado nas reuniões, nas festas, nas comemorações, nas mensagens do presidente, eu começo a perceber que isso talvez seja importante para mim. E aí eu começo a agregar esse valor para o meu dia a dia e isso vai modificar a forma como eu me comporto dentro e fora da organização. Então, a cultura organizacional ela vai ter, sim, esse papel de modelar o meu comportamento. E isso é muito interessante, por isso que a gente tem que ficar bem de olho, entender bem como é a cultura daquela organização, daquele grupo que eu me relaciono, para perceber se está indo de acordo ou não com aquilo que eu acredito. Como que evolui, então, uma cultura? Ju, eu vou criar uma empresa, eu quero saber como que eu vou começar a entender essa cultura, o que eu posso fazer para estimular ou não. Ou, Ju, eu estou numa organização onde as coisas não estão caminhando bem, não existe uma identidade, não existe uma forma de se trabalhar, um comportamento comum, e eu realmente estou percebendo que isso é interessante. Desenhar essa cultura organizacional que seja interessante para mim, para as pessoas, para o próprio CEO. Então, a cultura, ela começa com uma ideia de uma nova empresa, né? Ou da empresa que você já está e que não tem uma cultura muito definida e você quer deixar essa cultura uma cultura forte. Então, vai se formar um grupo junto com esse fundador, que acredita também nessa ideia, isso é importante. E nessa atuação conjuntas, eles vão começar a moldar quais são efetivamente os valores da empresa. Muitas vezes eu tenho uma ideia do que eu quero como cultura daquela organização, mas lembra, à medida que a gente vai lidando com problemas, né? Lembra do conceito? E vou percebendo as melhores formas de agir com esse problema, é que eu vou efetivamente consolidar uma cultura. A gente vai ter algumas crises de crescimento, esses vai e voltas, né? Algumas grandes evoluções, às vezes a gente tem que retrair um pouquinho. Então, a gente vai crescendo de forma orgânica, natural, e a gente começa a encontrar soluções para vivenciar esses problemas. Eu pego essa ideia inicial que eu tenho de uma cultura que eu acredito, começo a vivenciar as experiências daquela nova organização que eu criei junto com os meus colegas, e aí vou vendo o que dá certo ou não. A gente começa a relacionar com outras pessoas que inicialmente têm esses valores, começam a também vivenciar esse problema, e à medida que as pessoas vão vivenciando e vão compartilhando soluções, a gente vai vendo a forma mais adequada de
fazer com que essa cultura ela permaneça e ela seja disseminada. Ju, mas eu tenho uma coisa muito clara e que eu quero que seja uma cultura. Como eu faço? Como que o RH ele pode estimular a cultura? Voltando, então. A gente pode, o nosso processo seletivo, sempre perguntar, fazer questionamentos sobre coisas que sejam valores para aquela organização, e aí só agregar pessoas que efetivamente comunguem desse processo, desse valor. Eu posso fazer treinamentos com essa valorização. Então, por exemplo, eu posso, por exemplo, trabalho em equipe é um valor para minha organização. Eu quero que tudo seja feito baseado em trabalhos em equipe. A minha avaliação de desempenho vai ser em equipe. Os projetos que eu faço de entregas nunca vão ser individuais, vão ser sempre trazer processos em equipe. O presidente ele vai trazer sempre no seu discurso a importância do trabalho em equipe. Eu vou trazer treinamentos sobre como trabalhar em equipe, e aí eu vou fortalecendo essa ideia e relevância do trabalho em equipe, por exemplo, para minha organização. Então aí vocês têm que pensar dentro da realidade de vocês como que isso pode encaixar. Tá certo? Então vamos terminar aqui uma primeira rodadinha, toma um café, bebe uma aguinha, se alonga e vamos voltar para a próxima rodada, tá bom? Beijo, espero vocês!